nós estamos, mais uma vez, tentando construir um movimento realmente de ruptura com o capitalismo e que possa apontar uma perspectiva da emancipação humana e ambiental. E eu gostaria de chamar o Jorge Paiva para cá. Então, a gente acha importante, eu tomei a iniciativa, né, de ouvir outros companheiros e companheiras fazer um texto como uma contribuição à história do Jorge Paiva que ainda não foi contada. Porque é importante, né, que as pessoas que muitas vezes veem no Jorge alguém que seria, digamos assim, o mais louco de todos nós, né? Que eu diga o Ramone, né? A gente acha importante falar sobre essa trajetória, que é uma referência para todos nós, principalmente uma referência de quem ousa encarar criticamente o que está acontecendo, que ousa estar sempre se renovando, seja teórica, seja praticamente, e que não tem medo de voar, quando não há caminhos traçados, como ele tem sempre dito. Eu vou, então, passar a ler o texto, tá bom? A gente está dizendo que esse momento, como disse o Ronaldo, é a nossa confraternização, que nós chamamos confraternização da transcendência, justamente porque nós estamos entendendo que o momento é decisivo para transcendermos ao capitalismo e para construirmos realmente um movimento transcendente ao sistema. Como a Maria vai falar, o Jorge vai falar, eu vou ler o texto que é a vontade de continuar falando, tá? Então a gente está dizendo aqui, Jorge Paiva faz 76 anos e sua clandestinidade, entre aspas, em Fortaleza, completa 45 anos. Salve Jorge! Ele é mineiro. Desde dezembro de 1973, virou cearense. Nossa festa de confraternização se realiza comemorando seu aniversário de 76 anos de vida e 45 de cearensidade. Antes da ditadura, já manifestava sua rebeldia. Nas batalhas, nos anos de chumbo, insistia na leitura de que a ditadura era a expressão política do capitalismo, sendo voz quase totalmente isolada. Juntamente com Célia Zanetti, deu uma contribuição inestimável para a reorganização do movimento estudantil pós-68. Isso contribuiu para que fosse escolhido representante do Estado de São Paulo, onde atuava, para o 31º Congresso da UNE, realizado em 1971, na clandestinidade, sendo eleito para a diretoria da entidade, que teve como presidente Onestino Guimarães. Onestino presente. Sempre acha graça ao comentar sobre a mudança de estudante de física para a educação física, entre aspas, para fugir da perseguição do regime civil-militar. Nesse período, seu nome constava da lista da repressão para ser eliminado. Em razão disso, permaneceu por mais de 10 anos na clandestinidade. E foi nessa condição que chegou ao Ceará, onde, com Rosa Fonseca, saindo da prisão, Maria Luísa Fontinelli, Célia Zanetti e outras militantes, criou um grupo que contribuiu de forma significativa para a reorganização dos movimentos sociais em nosso estado e país e que veio a se constituir posteriormente no atual grupo Crítica Radical. Relembra constantemente e tem em alta consideração os companheiros e companheiras que, pela entrega aos seus ideais, foram perseguidos, presos, torturados, assassinados e desaparecidos pela ditadura civil-militar. Não tem raiva dos que deram informações a seu respeito para a repressão, o que lhe valeu, em 1974, uma fuga cinematográfica, que ele pode falar depois na fala dele. Nem dos que quiseram tirar sua vida, muito menos dos que o expulsaram de fileiras partidárias.
Sua habilidade e determinação para viabilizar a candidatura de Maria Luísa para a Prefeitura de Fortaleza em 1985 e coordenar sua campanha foram extraordinárias. Assim como em relação também à candidatura e eleição de Rosa Fonseca como vereadora em 1992. Pesquisador incansável e observador atento dos fenômenos sociais, culturais, científicos, ambientais em curso, criou nova vida ao descobrir uma nova abordagem contendo uma conspiração radical na prospecção de um outro Marx nos Grudris. Isso complementou seu entusiasmo por Debord e os situacionistas. Sua contribuição teórica e prática tem sido inestimável em toda a nossa trajetória, particularmente na nossa virada de visão e de ação para uma nova crítica radical com sua prática emancipatória, que são instrumentos capazes e indispensáveis para alcançarmos a suplantação do moderno sistema fetichista, patriarcal, produtor de mercadorias e construirmos a emancipação humana e ambiental. Isso se concretizou na nossa saída das organizações imanentes ao sistema, mas mantendo a solidariedade às lutas e na busca incessante da transcendência ao capitalismo. Após a descoberta dos Grudris, jogou um papel decisivo nos contatos e realização de inúmeros seminários e outras atividades afins que, ao contarem com as reflexões profundas de diversos intelectuais de vários países, incluindo o Brasil, sacudiram Fortaleza. Suas abordagens teóricas, expressas nos inúmeros textos por nós divulgados, dariam com certeza a publicação de vários volumes, coisa que devemos pensar em realizar. Para ele, não tem tempo ruim. Se os obstáculos são muitos e complexos, grandiosas devem ser as batalhas para suas respectivas superações. Daí está sempre chamando a atenção para o verso de Hilton: quando não há caminhos traçados, nós vamos, com o qual se identifica. Esbanja alegria, isso aí todo mundo sabe, né? Olha nos olhos, é franco e sincero, o que lhe custa às vezes desafetos. Seu abraço é de quebrar costela, também todo mundo sabe disso, né? E os peitos. Mantém-se atento e aberto e sempre polêmico com as leituras distintas da dele. Com ele, a putaria, com licença da palavra, anda solta a toda hora e a todo dia. Dá gosto perceber sua multiplicação de alegria com a vida de Benjamin, seu neto querido, assim como seu entusiasmo com a pós-graduação de Robson, seu genro, abordando um tema sobre literatura e forma sujeita, e a gestação da tese de pós-graduação de Juliana, sua filha, abordando a relação entre trabalho e utopia. Se emociona muito, mas se controla ao falarmos sobre Célia, sua companheira, durante 50 anos. Célia presente. Fala das saudades de seus familiares e de sua pequena Eleodora, Minas Gerais, ao mesmo tempo em que aprofunda sua paixão por todos nós e por nossa cidade. Aliás, eu acho importante fazer essa referência. Praticamente todas as pessoas que entraram na clandestinidade, ou foram presas, ou foram para o exílio, quando veio a anistia, voltaram para os seus locais de origem, para os seus das suas famílias. O Jorge e a Célia permaneceram conosco aqui até hoje, né? Agora, ele completa 76 anos, 45 dos quais em Fortaleza. Nesse tempo, jamais teve férias. Vive uma vida simples, mas intensa. Não tem aposentadoria e nem plano de saúde. E não solicitou indenização através da anistia. Totalmente dedicado à causa emancipatória, vive com a contribuição generosa de amigos e familiares. Não abre mão da exigência com a teoria e a nossa atuação prática, a ponto de muitas vezes o achar chato, quando insiste nessas exigências. Entendemos que isso está relacionado com a percepção de que estamos diante de uma oportunidade histórica que se avizinha para travarmos batalhas
para enfrentarmos e superarmos o obscurantismo que toma posse e se instala no Brasil em 2019 como expressão política da fronteira histórica do capitalismo. É refratário aos nossos comentários elogiosos à sua dedicação, à reflexão e à luta. Quando isso acontece, manifesta a opinião de que tem muitos defeitos e que precisa da gente para ajudá-lo a superá-los. E sofre por ainda estar, como todos nós, muito amarrado na condição de sujeito, o que dificulta a vida do antissujeito da emancipação humana e ambiental. Mas agora que a crítica radical colocou na ordem do dia sua contribuição para a ultrapassagem do capitalismo, ele ganha uma energia desmedida. Vocês estão vendo, né? Antes caracterizado como profeta do caos, agora, com a realidade se aproximando do pensamento da crítica radical, almeja e está na expectativa de encontrar amigos, amigas e companheiras para um debate franco e aberto sobre a construção de um amplo movimento transnacional pela emancipação das relações patriarcais capitalistas e conquista de uma sociedade humanamente diversa e desfetichizada, socialmente igual e criativa, ecologicamente exuberante e bela, prazerosa no ócio produtivo e completamente livre. Nessa perspectiva, é um dos mais entusiastas participantes do projeto ousado e inovador do sítio Brotando a Emancipação de Cascavel, Ceará. Todos que estão aqui na nossa confraternização, venham compartilhar conosco as ideias, as propostas e as energias emancipatórias e comemorar a vida e a trajetória do nosso companheiro Jorge Paiva, do Roberto Curso em memória e demais aniversariantes do mês. A companheira Sueli Oliveira, Hilton Martins, Lóis Jerônimo, Vitor. A dona Alice também, mãe da Sueli, que está aqui. Hoje é o aniversário dela. O César Batista também aniversariou no dia 18. E um abraço, está uma contribuição de Rosa Fonseca, integrantes e amigos do Crítica Radical para a história. Então, gente, um abraço, Jorge Paiva, um abraço a todos os aniversariantes e as aniversariantes. Eu gostaria de passar então o microfone aqui para a Maria, dizendo exatamente isso. Eu acho que esse momento é um momento como nunca de somarmos mãos, corações e mentes para construirmos esse novo movimento social, essa associação de indivíduos livres que nós já estamos construindo a partir dos encontros que realizamos e que todos vocês estão convocadas para somar conosco nesse momento. De verdade. Bom, gente, há um relato aqui quase perfeito. Eu digo que no nosso grupo não tem ninguém igual a Rosa no sentido da metodologia, no expor as ideias. E, portanto, está muito completo o relato que ela fez. No entanto, eu gostaria de dizer, a Rosa ressaltou que nós conhecemos o Jorge. Como foi que o Jorge chegou com a companheira Célia e nós conhecemos essa figura? Foi através de uma companheira que confirmou que estaria aqui conosco e não está, que é a Mana Miller. E ela já tinha tido contato com outras pessoas. Da época, o Jorge integrava o PCdoB e, portanto, alguém do PCdoB chegou até a Mana para pedir o contato conosco. Por que o contato conosco? A Rosa tinha saído da prisão, tinha sido presa por subversão, por ter enfrentado os podres poderes, como nós dizemos, de todos os poderes hoje existentes no Brasil. E eu, à época casada com Agamenon, tínhamos ido aos Estados Unidos e de lá participado de muitas lutas, inclusive contra a guerra do Vietnã, contra o golpe do Chile. E, portanto, chegamos aqui nessa conjunção. Como não ia encontrar um companheiro que estava na clandestinidade, ao lado de uma companheira que estava saindo da prisão? Como não ter a coragem para este passo muito
Quantas pessoas? Tem aqui uma figura que eu apresentei nesse instante, a mãe da Sueli disse durante 31 anos ela cuidou de mim. E não foi só de mim, ela também cuidou de Jorge Paiva. E é louca, apaixonada por ele, que se chama Esmeralda. Ela está bem ali. E eu queria dizer, não é? As companheiras do movimento da anistia, e era tanta gente apaixonada por esse Jorge que eu não sei como é que ele sobreviveu e continuou casado durante tanto tempo com a mesma mulher. Não é? As companheiras da anistia, desculpem-me as demais, eu queria citar aqui duas pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino, pode ser? As duas pessoas do sexo feminino, ela e aquelas duas, Raimunda Zélia e Socorro Saldanha, que à época somaram conosco no sentido de dar essa força e construir o movimento da anistia. Se a Rosa quiser me ajudar. E na época tinha duas figuras que também somavam conosco e também questionavam. Zé Maria do Pirambu e Agamenon Almeida. Não, estou falando aqui da Cristina Fonseca e de tantas outras pessoas. E eu quero lembrar de Dona Rocilda, mãe da Rosa e da minha mãe. A minha mãe hospedou a Célia Zanetti. E como a Célia tinha os olhos da cor dos olhos do meu pai, mamãe queria mostrar a todo mundo a nova filha que ela tinha ganho. E, portanto, era tudo muito difícil, porque esses dois companheiros estavam na clandestinidade. Portanto, se hoje nós temos todas essas pessoas aqui, Jorge Paiva, tu é o pivô dessa história. Tu é o pivô, meu irmão. Eu também completei 76 anos e são 45 anos de convivência. Pelo amor de Deus, não há quem aguente. Tu quis matar o Jorge, uma vez? Aí, uma vez eu disse assim, se o Jorge morresse, acho que isso patifava tudo. Mas depois mudei de repente o meu pensamento, e aqui estamos todos nós com fé na vida. Numa vida que pode dar sentido à nossa vida. Eu ia saindo de casa quando vi a Assembleia toda escura. É isto o poder. É essa escuridão. E a cidade, o que é o espaço do carro. Como manter um sistema que prioriza o carro em detrimento dos seres humanos, que tem na mercadoria algo que procura nos manter submetidos a uma lógica assassina. O sistema do alto movimento do dinheiro. Como esse sistema pode nos manter dentro dele? Por causa do feticismo. Tal do feticismo que nos esmaga, que nos torna submetidos a esta lógica. Portanto, companheiros e companheiras, todos os que estão aqui, são muito bem-vindos, porque nesse momento nós só temos uma perspectiva. Ou nos engajamos na construção deste movimento, numa ruptura com esse sistema, ou muito em breve nós seremos mais outros que morrem de câncer, ou ficam loucos ou assassinos. Porque o sistema tira de nós a solidariedade. E um sistema que tira os seres humanos a capacidade de amar. E sem amor não pode haver liberdade, não pode haver solidariedade e nem emancipação. Portanto, minha gente, muito amor, muita luta. Parabéns, Jorge, você e os demais companheiros e companheiras aqui. E que vamos festejar a cada dia a perspectiva de uma nova emancipação.
Eu queria chamar o Jorge de Paiva. Jorge Romeu de Paiva. Era volante ou era centroavante, cara? Não é o Igor que está me influenciando, não, mas nós recebemos esses dias os restos mortais do Dom Luiz Lochaga. Então eu queria dizer que também foi uma figura que nos ajudou sobremodo. E eu tenho todo o tempo comigo uma cartinha dele em que ele diz que leu o nosso texto, Adeus às ilusões, e entende que a emancipação humana passa pelas bem-aventuranças. E eu lembrava também, acho que a Célia quer dizer, esse encontro do Jorge com outros companheiros, como Anestino Guimarães e outros mais, foi organizado pelo Frei Tito de Alencar, cearense, e que conosco também contribuiu para essas figuras maravilhosas. E o Dom Fragoso. Pessoal, eu queria, vai ser difícil, mas vou tentar. Eu queria inicialmente me dirigir a vocês e a todas as outras pessoas que não estão aqui, porque eu tenho o sentimento pleno do mundo que eu devo a minha vida a vocês. Eu e Célia, depois Juliana, nós não teríamos condições de sobreviver sem vocês. Não havia essa possibilidade. Então, o que a gente reputa, o que a gente considera o mais importante nesses 45 anos são vocês. Porque quando a pessoa tem consciência, quando a pessoa se debruça sobre uma causa, se dedica a essa causa e percebe, as entranhas para adentrar, o mundo muda. Porque é a pessoa que faz isso. Então eu considero uma pessoa assim de uma felicidade plena, porque eu conheci vocês. A gente teve esse contato com vocês, E durante um tempo clandestino, E eu vivia isso no movimento feminino pela Anistia, quando encontrava o núcleo feminino. Eu era o único homem, a única mulher do núcleo feminino, me reunia com o pessoal e nós começamos um processo bravo, porque a repressão, a Opção do Araguaia, investiu forte contra o PCdoB em plano nacional. E houve um problema aqui no estado do Nordeste, 50 pessoas foram presas. E eu tinha um contato com o pessoal do Comitê Central, que a Rosa falou, lá na Carneiro de Mendonça, barzinho do avião, vocês conhecem melhor do que eu. Estou conhecendo muito agora. Se dirigindo para o Jockey Club. Jockey Club. E eu cheguei aqui com cabelo grande, barba grande, as meninas não viram esse lance. E eu trazia um documento de um primo meu, cabo da aeronáutica, Cláudio Vieira. E para mim se integrar na cidade, eu tive que mudar os documentos, raspar o cabelo, de cabo, aquela coisa toda. Fui trabalhar na Cidrão Milejac como cronometrista. Depois fui estudar no Madureza Colegial, até um certo ponto que dava, porque o Cláudio não tinha ainda concluído o colégio, ali no Jaci Menezes, curso de Jaci Menezes na Senador Pompeu, e morava na pensão, ali na Castro Silva. Então, no contato com o pessoal, eu fui mudado. Eu não fui com cabelo e barba grande. A informação da polícia provavelmente seria essa. E a área estava minada. Quando eu entrei na avenida, eu notei que a polícia estava presente. A vontade era de voltar. Mas se eu voltasse, chamaria atenção. E eu prossegui. Os caras, casal ali, carro parado lá, etc. Aí chegou dois caras e ele chegou e você sabe a rua tal, etc. Aí eu disse, rapaz, eu sou um morador novo aqui, mas tem um bodegueiro aqui que deve conhecer, agora vocês estão chamando muita atenção. Aí eles, quem é você? Cabo da aeronáutica. Inclusive eu disse, eu tenho experiência em caçar terroristas. Um olhou para o outro,
eu senti que a fisga bateu. Certo? Aí continuamos a rua e eles foram deslocando comigo. Quando chegou na rua, por incrível que pareça, Belo Horizonte, Minas Gerais, eu entrei. Certo? A turma ficou na avenida e eu entrei na rua. Tinha uma casa grande, fachada, e eu entrei na casa, mas eles ficaram com a documentação da Aeronáutica, São José dos Campos, e a minha carteira de estudante. Eu insisti, mas não teve jeito. Mas eles foram. Quando eu entrei dentro da casa, o pessoal estava assistindo a novela Fogo Sob Terra, com a Juca Oliveira e a Regina Duarte. E a cena que eu entro, ela está cega. Está todo mundo na sala. Quando entra aquela pessoa estranha, a novela ficou de lado. Um estranho que chamou a atenção. E eu disse que tinha havido um acidente tal de moto. Aí uma senhora, que é doido! Um vizinho dela lá, alguma coisa nesse sentido. Você quer tomar água com açúcar, meu filho? Tu tá nervoso? Eu quero. Aí quando eu estou tomando água com açúcar, um menino bota a mão na minha perna. Seus amigos estão tudo lá na avenida. Aí eu vou para frente da casa, dou o meu nome pro pessoal e disparo pro outro lado. Eu fui sair lá no centro comunitário, se eu não estou enganado, César Carlos, né? César Carlos, lá na perimetral. Aí peguei um táxi e fui embora. E eu brinco muito com essa história que a Rosa fala, porque gente ruim, pessoal, como diz o Cearense, não morre fácil. Mas não morre mesmo. O lance ali era o seguinte, eu achava, estava na mão dos caras. Então a pergunta era o seguinte, dá para escapar? Dá para fugir? O que a gente pode fazer aqui para escapar? Eu estava na mão dos caras, era muita gente, armados. Eu não esperava de jeito nenhum a questão. E concretamente, sei lá o que aconteceu, que eu fui tentando cavar um espaço para poder, e o documento salvou. Eu queria uma salva de palmas de vocês, para o Cláudio Vieira, que foi preso em São José dos Campos, torturado, mandado embora da Aeronáutica e teve que enfrentar uma luta para readquirir os seus direitos. Mas foi o documento dele que foi fundamental na escapatória, né? A outra história, rapidinho, em São Paulo. Eu estava num prédio, era um casal de professores da física da USP, eu estava escondido lá. E tinha um senhor, o senhor Francisco Pernambucano, que era da portaria. Eu brincava muito com ele, essas portarias que eu faço com vocês, a gente já fazia um pouco lá, não tão perfeita como se faz aqui no Ceará, né? E no contato, à noite, eu estava com gastrite. O remédio que tomava, se eu não me engano, era Pepsimar. Pepsamar, tomava com leite, um negócio assim. E não tinha, eu desci. Quando eu desci, passei por ele, conversei com ele, fui num vasinho em frente a uma farmácia, comprei o remédio, tomei e voltei. Quando eu voltei, ele disse para mim, tu vai no corredor e entra num apartamento lá no final. Aí eu disse, mas Francisco, eu estou lá, né? Os homens chegaram, 4 caras, eles estão certos de botar a mão em você e já estão lá no apartamento esperando. Então vai para o corredor. Aí eu fui. Fique tranquilo, não tem nada lá, só tem uma cama de casal. Né? Não tem água, não tem nada, eu levo para você. E vou sondar o sistema de fora para ver como é que faz. Vai embora, eu fui. Uma tarde, mais ou menos assim, umas 3 horas, a chave na porta. E eu não tinha como me esconder debaixo da cama. A filha com o namorado resolveram fuder em cima da cama. E eu embaixo do colchão, pessoal, aguentando a história. Entendeu? Aí, bom, saíram, foram embora, o velho ficou meio desconfiado, eu não disse nada. Quando eu voltei à legalidade, fui a São Paulo e fui procurar o pessoal. O seu Francisco tinha falecido. O prédio já não era mais, tinha um conjunto habitacional lá. Aí eu me indaguei e o pessoal disse que a filha dele fazia algumas atividades lá no prédio, de vez em quando ela vinha, e aquele dia ela estava lá vindo a mulher com a criança, um meninozinho, né? Aí eu encontro com ela, dou um abraço, ela espantada, como ficou espantada, uma amiga do Lóis estava aqui, quando eu dei um abraço sem conhecer. Aí eu disse, rapaz, já está desse tamanho, aquela foda lá no colchão, lá no não sei o quê. Ela olhou para mim e disse, como é que tu sabe? Eu vi os lances, tu não tinha um sutiã preto? Tu não tinha uma calcinha cor-de-rosa? Você não gemia assim, aí fiz o gesto da gemessão. Ela disse, meu Deus do céu, que diabo é isso?
Quer dizer, a história é a seguinte: São Francisco, eu nunca mais vi São Francisco. Uma salva de palmas, São Francisco, que salvou a minha vida. Então, eu volto aqui a vocês. Cada um de vocês, com o gesto de vocês, os mais variados, vocês contribuíram para que a gente pudesse fazer essa atividade que a gente fez aqui em Fortaleza. Então, eu não tenho como agradecer isso. E tenho certeza que a Célia estaria aqui comigo, está comigo aqui, agradecendo esse esforço de vocês, né, que nos protegeram, que nos alimentaram, foram solidários, que apostaram nessa aventura, nesse processo todo da gente. E eu queria terminar alertando o seguinte: na época, quando nós descobrimos o rascunho do Marx, nós fomos considerados doidos, talvez mais doidos ainda, né, do que nós já éramos. E nós nos deparamos com uma abordagem totalmente diferente da experiência que nós tínhamos tido em Fortaleza. Nós estávamos com a Maria Luísa, prefeita, certo? Nós tínhamos uma expressividade muito grande no movimento sindical, movimento feminista, movimento de bairro, ecológico, movimentos homossexuais. A salva de palmas por Luiz Rabelo, nosso primeiro homossexual, o TRO, né? Presente. Enfim, nós tínhamos uma expressividade muito grande. A leitura do rascunho mudava a nossa percepção de como é que era se transformar a sociedade, como é que era divulgar o capitalismo. A partir daí, nós começamos uma aventura que foi considerada uma coisa louca, porque a Maria Luísa saiu da política, a Rosa saiu da política, os companheiros metalúrgicos saíram do sindicato, professores saíram do Sindiúte. Enfim, nós fomos saindo da imanência para uma perspectiva de transcendência. O que nos animava na época? Nós falávamos que o capitalismo ia enfrentar uma crise do seu limite histórico, da sua fronteira histórica. Esse limite chegou. As pessoas olhavam para nós e perguntavam, com razão: vocês estão falando uma crise, mas cadê essa crise? Que crise é essa que a gente não está percebendo? E nós tínhamos uma antecipação, um anúncio, uma prospecção de uma crise que viria. E lutamos para a gente sair dela. Porque se nós não saíssemos dela, poderia ter consequências graves para o povo brasileiro, para o mundo. E nós fizemos de tudo que você pode imaginar para poder contornar isso. Não conseguimos. Hoje, nós estamos numa situação que pode encerrar uma possibilidade de alternativa. Pode. Quando nós, na campanha eleitoral, alertamos, eu quero que vocês saibam que um mês antes da eleição, nós entramos em contato com a direção do PT, sugerimos que eles retirassem a candidatura, porque estava comprovada a corrupção computacional, eles estavam diante de um encaminhamento que eles não tinham condições de enfrentar, então estava defragado o processo da corrupção, que eles saíssem, que eles comovessem o país para evitar o desdobramento do Bolsonaro. Eles não acreditaram na gente. E o Bolsonaro está aí. Eu acho que tem dois aspectos que eu queria chamar a atenção aqui. Um é o seguinte: nós podemos esperar o que de pior vocês podem imaginar aí. O conteúdo do governo, que não deixou de esclarecer isso durante a campanha, eles vêm como um prolongamento do pessoal que tentou o golpe 64 e agora estão legitimados pela eleição. Então nós vamos ter problema com terra, não só dos indígenas, nós vamos ter problema com mata, que vai ser destruída, nós vamos ter problema de direitos adquiridos que eles vão querer retirar, nós vamos ter problema de todo tipo que vocês podem imaginar. E eu não estou convencido de que nos marcos da esquerda brasileira nós vamos superar isso. Com toda a franqueza aqui. Não acho que a gente vai conseguir superar isso. Por quê? Porque o pessoal não olhou para essa prospecção da crise do capitalismo. Eles não acreditavam nisso. Segundo, eles não elaboraram um projeto à altura disso. Portanto, estamos preparados para o processo que estava aí, como se verificou na eleição. Terceiro, o movimento social está completamente embebido da ideia de que pela imanência, pela inclusão, você pode mudar a realidade. Não dá para mudar mais.
Aonde está a debilidade? O Bolsonaro veio, o Trump veio para poder cometer um suicídio do capitalismo. Com a perda de substância do capital, o capitalismo não tem como se sustentar. Ele perdeu a sua dinâmica, a sua contradição em processo, como diz o Marx lá no Grundrisse, perdeu isso. Então, se a substância do capital esvai o trabalho, o capital não tem como valorizar mais, não tem como entrar numa dinâmica progressiva. Portanto, o universo, a Terra, vai para sem perspectiva, sem horizonte, e nós vamos para a barbárie. Tem uma possibilidade de mudar isso? É claro, e é aí que a gente aposta. Nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos construir um movimento que seja não imanente, que é solidário às lutas, como somos solidários aos companheiros do Hospital das Clínicas e da Maternidade, foram mandados embora pela reitoria da universidade e o governo. Então nós somos solidários, companheiros, nós somos solidários aos companheiros que estão travando a batalha do ponto de vista da ecologia. Uma salva de palmas também para eles, companheiros. Nós somos solidários às companheiras mulheres que estão sendo vitimadas pela violência de uma sociedade patriarcal, machista, horrível, que está aí e que vai para o combate. Uma salva de palmas para as companheiras mulheres. Uma salva de palmas para os companheiros dos sindicatos, que estão tentando lutar para ter direito, estão tendo dificuldade. E para os companheiros que ainda estão presos à política e não saíram, não construíram uma coisa fora, independente, estão presos à imanência. Se estão presos à imanência, é porque eles querem que o sistema continue desenvolvendo. E o sistema, pessoal, nós estamos falando hoje aqui nesse momento, não tem condições de desenvolver mais. O capitalismo não tem como oferecer perspectiva à humanidade e ao planeta, a não ser a barbárie, a não ser a devastação humana e ambiental. Então aí entra o babado. É possível nós construirmos um movimento, é possível nós nos associarmos enquanto indivíduos conscientes e livres, capazes de olhar para isso, nos apropriarmos das forças produtivas que estão aí, nos rebelarmos e derrotarmos a relação patriarcal capitalista que está aí e construir uma sociedade humana, certo? Emancipatória, tanto humana como ambiental. Nós estamos achando que isso é possível. E é possível porque o governo, no primeiro momento, ele vai desafogar isso. Vocês viram aí que a ministra está dizendo no meio ambiente, não tem mais fiscalização do problema ambiental, não. O cara solicitou para fazer alguma coisa na mata, faça. Certo? E essa orientação é tutti-quanti. Tutti-quanti. Certo? Os companheiros os companheiros LGBT que foram no contato com a ministra que viu Jesus no pé da goiabeira, vocês estão sabendo disso. Então esse pessoal saiu de lá contente e ela está dizendo que o tipo de abordagem que o governo tem não é obscurantista só, é retrógrado, é conservador, é reacionário. Então esse tipo de situação comprometerá o futuro nosso, o presente nosso. Para evitar isso e ajudar o pessoal da esquerda a ter uma perspectiva nova, nós estamos convocando vocês para essa batalha que está se abrindo. Anteriormente, boa parte nossa, e vamos falar aqui francamente de vocês, que nós continuamos amigos e gostando demais de vocês também não acreditaram na gente. Vocês olharam para a gente assim e ficaram, rapaz, essa Maria Luísa, essas rosas são estupendas, fantásticas, como diz a Maria Luísa, fantásticas. Mas, né, a realidade bateu no pensamento. Então nós queremos convocar vocês. É nessas horas que a pessoa humana se agiganta. Volta ao gancho do início. O que resolve a parada é a pessoa humana. Se a pessoa humana tem consciência, ela sabe driblar, ela sabe criar, ela sabe imaginar, ela sabe se fortalecer, organizar e fazer de tudo para que nós possamos mudar essa sociedade. Por acreditar nisso e por encontrar em vocês esse apoio, essa sinceridade, essa solidariedade, esse amor, essa paixão, essa tesão que passa pelo grupo, nós queremos chamar vocês à luta, mas uma luta diferente, uma luta que nos liberte do capitalismo e faça com que o ser humano se liberte de todas essas mazelas, toda essa barbárie que está instalada aí e construa a felicidade humana. Abraço, muito obrigado pela atenção e a batalha continua.